O assunto de hoje está nesse... Está aí o assunto de hoje. Eu coloquei essa figura aqui, gente, antes da aula em si, para lembrar vocês que temos que usar máscara ainda, viu? Eu estava olhando hoje no jornal, nos jornais do almoço, a pandemia está voltando. A gente pensou que ela já estava bem arrefecida, né? Estava fraquinha, mas está pegando força de novo. Não deixar ela subir, não. Usem máscara, se isolem, né? Mantenham o mais isolados possível, mesmo se já tiverem, como já devem estar vacinados, e a família também. A vacina, ela protege mesmo, ou ela é mais eficaz no caso de doenças graves ou morte. Ela não evita muito que a pessoa pegue a COVID, e a pessoa que pega a COVID transmite. Pode não nem ter sintoma, mas ele vai transmitir. Aí vai mais gente transmitindo, mais gente infectada, hospital cheio, possibilidades de novas cepas aparecerem. Quer dizer, está muito longe ainda da gente ficar tranquilo, né? Se vocês querem voltar ao presencial como está previsto no novo calendário, nós temos que cuidar agora para ver se ela volta a diminuir, porque se ela continuar aumentando, a gente não vai voltar para o presencial, não. Aí não sei o que vai acontecer, né, Francisco? Então, é um alerta, né? Acho que é minha É, eu tô, obrigação. eu tô, eu tô com essa dúvida, com receio do carnaval, principalmente. Pois é, já deu uma paulada, desculpe, uma paulada aí com as festividades final do ano, né? Que já está começando a ver o reflexo. Com o carnaval e tal. E a única, na minha opinião, a única defesa real que a gente tem é o isolamento. Porque a vacina, ela é um paliativo muito bom, a gente tem que vacinar, usar máscara também, lavar as mãos também, tá certo? Mas todos esses casos não impedem totalmente, né? Em conjunto, dá uma proteção boa, mas não é 100%. Agora, o isolamento, não. Se você se isola, como que o vírus vai chegar lá? Né? Isola mesmo, fica longe de pessoas contaminadas, ou com potencial de estar contaminado. É isso? Beleza, então é isso mesmo. Então vamos à aula de hoje, que é a aplicação, ou a prática de aplicação do teorema da superposição. Ele deve ter aparecido aí, né? Apareceu. Bem, Pareceu. é o seguinte, o teorema da superposição, vocês já viram e reviram, fizeram muitos exercícios lá com o Francisco, então vocês estão sabendo. Não estou apresentando nenhuma novidade, como é normal nas nossas práticas, né? A gente não apresenta novidades, a gente mostra um assunto que já viram lá, bem visto, né? Com um enfoque diferente, outra pessoa falando, vale também como uma revisão, uma oportunidade de tirar dúvidas, ou ver alguma coisinha ou outra que vocês não perceberam, né? Se tivesse um laboratório de fato, seria melhor, porque você estaria montando o circuito, tendo contato com circuitos, com situações reais, né, utilizando equipamentos reais, era outra história. Mas não temos, né? O que nós temos é o simulador, e eu vou procurar ser mais prático possível aqui, usando esse simulador, que eu acho que ele é muito didático e muito legal. É uma sorte, na minha opinião, a gente ter simulador disponível. Bem, então, vamos lá. Nós vamos ver, basicamente, dois circuitos. Esse circuito aí, conforme eu já disse para vocês, a gente utiliza nos nossos estudos, principalmente lá no laboratório, quando estamos estudando os teoremas, principalmente os teoremas, né, ou as leis fundamentais de eletricidade, a gente utiliza um circuito mais simplesinho. Por quê? Lembrando, porque o circuito simples nos dá a condição da gente manter o foco no que a gente está querendo. Se a gente fosse montar no laboratório um circuito igual vocês veem lá na teoria, com mais componentes, mais fontes, né? Circuito cheio de nós, de ramos paralelos, quer dizer, situações até, é, algumas até mais reais, outras não tanto, mas são circuitos grandes. Se a gente for montar circuito grande no laboratório, a gente vai ficar a aula inteira, da aula prática inteira montando o circuito. E na hora que você vai pôr para funcionar e ver
o circuito funcionando, fazer os testes, as medidas, já acabou. Então, é comum lá a gente não montar circuito muito complicado, mesmo porque teria que usar muitos componentes, usar mais equipamento do que a gente tem disponível, quer dizer, não é prático. A gente não é prático fazer prática, né? Olha, pleonasmo, quando o circuito é mais elaborado. Então, vamos usar sempre esse circuitinho aí, ó, circuito T. Nós usamos ele muito no primeiro ano e também no segundo. A diferença é que no segundo ano a gente utiliza a corrente alternada e os resistores aí são substituídos por impedâncias. O que são impedâncias? São circuitos constituídos por resistores e capacitores. E, trabalhando em corrente alternada, nós fazemos essas mesmas análises, só que usando a matemática um pouquinho diferente, porque aí vai entrar números complexos, sistema e coisa desse tipo. Agora a gente está numa situação inicial mais simples, que é usando fontes de tensão e de corrente contínua. Beleza? No caso de hoje, então, nós vamos ver esse circuito para praticar o uso do teorema e comprovar também o uso do teorema da superposição, e depois um outro circuito, deixa eu ver qual que é um outro circuito que nós vamos ver lá na frente, na hora aparece, é um circuito que tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Esse aqui tem duas fontes de tensão. Conforme eu disse, eu poderia ter colocado mais fontes e tal, mas isso aqui já dá para comprovar. Agora, lembrando, o que estabelece o teorema da superposição? Resumidamente, é o seguinte: o teorema da superposição estabelece que em uma parte do circuito, isto é, nos terminais de um componente de um circuito linear bilateral, existe o efeito, em termos de tensão e corrente, das fontes associadas. Trocando em miúdo. Por exemplo, nos terminais desse resistor R3 aqui, ó, nós temos circulando uma componente de corrente produzida por uma fonte, pela outra fonte, ou por outras fontes. Quer dizer, todos os elementos que produzem correntes no circuito agem no sentido de produzir uma parcela de corrente nos terminais desse resistor, ou de tensão, né? Corrente passando por ele, ou tensão nos terminais por ele. Daí o fato de ser aplicável em circuitos lineares. Por quê? Porque a diferença de tensão e corrente é a relação que a gente chama de resistência, e ela é constante. Aí eu posso aplicar tanto para tensão quanto para corrente. Trocando mais em miúdos ainda, se eu desconsiderar uma fonte, no caso aqui de haver duas, e utilizar ou considerar uma outra, quer dizer, se eu considerar a primeira fonte e desprezar a segunda, eu vou calcular sobre, por exemplo, esse resistor, uma corrente ou a tensão nos terminais, que a gente chama de componente devido à primeira fonte, né? E se eu fizer também a mesma coisa, calcular sobre esse resistor a corrente que vai passar ou a tensão nos terminais produzido pela segunda fonte, né, tem-se, o teorema estabelece que a corrente real ou a tensão real nesse ponto é a somatória das duas. É sempre assim, você tem uma parte do circuito e vários geradores ou fontes de tensão que podem induzir corrente ou tensão naquele ponto. O que vai existir lá é a junção dos efeitos somados. Eu dei um exemplo hoje de manhã, não sei se ficou claro, vou tentar ser claro, é o seguinte: suponha que essa resistência aqui seja uma antena. Uma antena é um elemento resistivo, ou um elemento que tem uma impedância. Pode ser os terminais de um elemento que está ligado no terminal de uma fibra ótica, por exemplo, ou de um cabo elétrico, por onde passa a corrente. Quer dizer, é um elemento que vai permitir que sejam injetadas ali tensões. No caso de uma antena, nós sabemos que em volta de uma antena, né, ou no meio onde está uma antena, existem infinitas ondas eletromagnéticas interferindo ali, ou aplicando energia ali. Se você pegar uma antena de carro, uma antena de televisão, a fibra ótica que chega lá no terminal lá da sua televisão, digamos, ali está chegando
efeitos, né, de ondas eletromagnéticas de várias fontes. Por exemplo, no caso da antena, de todas as estações de rádio e TV que estão transmitindo, né, e costuma vir do mundo inteiro. Né? Então, é uma infinidade. Agora, o que existe ali nos terminais? O conjunto delas todas. Né? E o teorema da superposição diz que se eu conseguir neutralizar todas e considerar uma de cada vez, eu tenho a componente de uma de cada vez. Entendeu? Na realidade, o que existe numa antena ou nos terminais de uma antena ligada a um aparelho é um filtro. O que o filtro faz? O filtro ele isola, ele separa as produzidas por todas as fontes, exceto de uma. E com aquela que ele filtrou, que ele ficou, né, que ele manteve, faz o tratamento dela. Se for um sinal de rádio, por exemplo, você vai ouvir a voz, a música. Se for de televisão, a mesma coisa, né? Imagem e som. Né? Você vai ter um sinal separado. Os outros você isolou, mas estavam todos lá. O teorema, ele, no caso que eu vou fazer aqui, ó, é isolar um e calcular o outro. É mais ou menos parecido. Eu estou dizendo isso para vocês verem que, em qualquer ponto, você pode ter o efeito do todo. Se você tiver meios de isolar elementos do todo, você tem os elementos não isolados. Se você isolar todos, ficar só um sem isolar, você tem ele disponível. Não sei se ficou claro esse exemplo, mas vamos ao teorema. Como que se aplica esse teorema? Se aplica da seguinte forma. Primeiro, você considera um gerador ou uma fonte, né? E a outra você substitui pela sua resistência interna. A gente diz que a gente mata o outro. Quando a gente diz que mata o outro, a gente tira a capacidade daquele outro fazer o que está ali fazendo. Por exemplo, uma fonte de tensão. O que uma fonte de tensão faz? Ela liga a tensão no circuito para produzir corrente. Né? Quando eu mato essa fonte, eu tiro a fonte. Não vai ter lá a fonte. Só que o circuito vai enxergar o lugar que ela estava como um elemento que pode resistir ou não à passagem de corrente por aquele ponto. Trocando em miúdos, eu substituo a fonte por sua resistência interna. Como fonte de tensão, idealmente falando, tem uma resistência interna zero, eu a substituo por um curto-circuito e calculo a corrente no ponto que eu quero. A gente chama essa corrente de componente de corrente, que multiplicada pelo resistor naquele ponto é a tensão naquele ponto. Então, eu posso ou calcular a tensão, se eu quero a tensão, ou calcular a corrente, se eu quero a corrente, ou os dois. Depois disso eu faço para outra fonte. Eu mato a primeira e considero a segunda da mesma forma. E se tiver mais fontes, eu vou fazendo isso. A gente sempre considera uma e mata, entre aspas, as outras, e vai fazendo isso um número de vezes equivalente ao número de fontes. Quando a fonte for de corrente, o processo é o mesmo. Eu considero uma fonte e mato, entre aspas, as outras. Lembrando que fonte de corrente tem resistência interna muito alta, idealmente falando, tem resistência interna infinita. Vamos fazer isso aqui. Então, primeiro passo. Eu quero calcular, gente, a tensão que vai passar nesse resistor aqui. Ou a corrente. Né? Eu tomei o cuidado de colocar um resistor de 1K. Por que isso? Porque se eu calculo a tensão aqui, eu sei a corrente, eu saberei a corrente simplesmente pegando aquele valor de tensão que eu calculei em volt e substituí-lo pelo miliampere. Por quê? Porque eu estarei dividindo volts por 1K, e volts por 1K dá miliampere, não é isso? Se é 1K, dá o mesmo módulo, o mesmo valor, só que é em miliampere, porque eu estou dividido por K, que é 10 a terceira. Beleza? Então, vamos ao primeiro passo. Eu vou matar a segunda fonte. Eu não gosto muito de usar esse termo matar, não, mas quase todo mundo usa. Então, o que eu fiz aqui? Considerei a primeira fonte e a segunda eu retirei ela do circuito, mas coloquei no lugar dela o que a primeira fonte enxerga. A primeira fonte enxerga lá naquele lugar onde estava a fonte, era um curto-circuito, ou uma resistência interna da fonte que estava lá.
Como eu não estou trabalhando com fontes reais, né, estou considerando, para simplificar a fonte ideal, eu coloco um curto-circuito. Se o professor passar um exercício para vocês e colocar o valor da fonte ao lado do valor da fonte, ele coloca um valor de resistência, é para você considerar o valor da resistência interna dela, aquele valor. Aí você coloca no lugar do curto-circuito e analisa o circuito. A vantagem que vocês vão encontrar sempre, para isso usa o teorema, é que quando você usa uma fonte, o circuito fica fácil, porque ele vai ser constituído por associação de resistores. E trabalhar com associação de resistores é muito mais fácil do que trabalhar com fontes de corrente de tensão ligados a circuitos que podem ser divisores de tensão ou de corrente. Muito mais complicado. Então, a utilização do teorema é, em primeira instância, né, ou de qualquer forma, em qualquer instância, uma simplificação. Nesse caso, o que é que nós passamos a ter? Uma fonte em série com uma resistência, né? E em série também uma resistência equivalente, que é o resultado de R2 com R3. Simples, né? Simples demais, né? Então, eu tenho um circuito série. Aliás, eu tenho um circuito série e um circuito paralelo. O circuito paralelo é R2 com R3, vira uma resistência que está em série com R1. Então, calcular o que eu quiser calcular aqui é simples demais. Mas o que, que eu quero? Eu quero calcular a tensão ou a corrente aqui. Eu estou chamando isso aqui, eu estou elegendo esse resistor como carga. Eu estou aplicando o teorema da superposição sobre ele. Tá legal? É o que eu vou fazer. Então, veja bem. Tem várias formas de calcular daí. Vou deixar aqui a que eu usei. O que eu fiz aqui? Genericamente, eu sei que a tensão num circuito série, vocês estão lembrados da relação de divisão-tensão? Eu calcular a tensão no circuito série, nos terminais de um componente de um circuito série, vou chamar esse componente de Rx, o que, que eu faço? Eu pego a tensão aplicada ao conjunto série, vocês lembram da aula sobre circuito série? Nós demos uma aula passada aí, alguns dias, com resistores em série, e depois com nós, você lembra? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um circuito série e uma fonte. O circuito série é o R1 e o RT, que é R2 em paralelo com o R3. Então, é um circuito série. E a tensão nos terminais de qualquer um dos resistores, ou qualquer um dos dois resistores, R1 e RT, ou RT, é igual o valor da fonte vezes o resistor onde eu vou verificar a tensão, que é o caso que eu estou chamando de Rx, e divido pela resistência total. No caso, o R1 mais o Rx. Aliás, o R1 mais o paralelismo dos dois aqui. Não o Rx. Tá? Estou chamando aqui de R3. Na realidade, eu estou aplicando a lei de Ohm duas vezes. Quando eu pego o VT, a bateria, a tensão nos terminais dos dois elementos, série, e divido pela resistência total, eu estou calculando a corrente. Se eu pego essa corrente e multiplico pela resistência, eu estou calculando a tensão, não é isso? Duas vezes a lei de Ohm. Tensão sobre RT, VT sobre RT é a corrente IT. IT vezes o resistor é a tensão, tá? Vezes o resistor, no caso, pensa bem aqui, ó, o VT vezes o RX, eu estou considerando a tensão total. Se eu não troquei as bolas aqui, mas não importa. Vamos continuar que vocês vão ver se eu estou usando os valores corretos aqui. Então, o que eu vou querer calcular a tensão sobre a R3? Eu pego o valor da bateria, multiplico pelo resistor total aqui, o R1 paralelo com R2, e divido o total só aqui, né? E divido pela resistência total do circuito. O totalzão seria o R1 mais o R3 sobre o R2. Pronto. Eu nem vou ficar fazendo muito isso que vocês estão cansados de fazer, não é muita novidade, não, mas tá lá. Coloquei os valores aqui, ó. Dois resistores em paralelo, o resultante é um vezes o outro sobre a soma dos dois, não é isso? Calculei, pus os valores e cheguei a essa conclusão aqui. Ó. Conforme eu disse, tem várias formas de vocês fazerem isso. Esse valor é o valor da componente, ou o valor da tensão, que é medida aqui. Ó. É a primeira equivalente, ou equivalente
da superposição. É produzido só pela primeira fonte. Vou simular aqui só para vocês conferirem se eu calculei certo. O que nós tivemos aqui? Tem um voltímetro que está medindo essa tensão, e dividido pelo R1 da corrente aqui, mas eu não estou perguntando esse valor. Da mesma forma, esse outro R2 aqui, eu estou medindo a tensão, se dividir pelo R2, dá essa da corrente aqui, se eu dividir essa tensão pelo R2, dá corrente, que eu também não estou perguntando. E estou medindo aqui a tensão calculada, deu 5,14, próximo do 5,13. A diferença é provável devido aos arredondamentos. O que importa é que eu tenho aqui um circuito paralelo de dois componentes em série com o outro, eu apliquei uma tensão lá e calculei de uma forma aqui que deu esse valor que sei que não é a tensão que vai existir ali, mas é a tensão que existiria ali se a outra fonte tivesse desligada. Se ela tivesse lá no circuito, eu só desliguei ela. Quer dizer, ela continua lá, tem aquela resistência interna lá, e ela contribuiu de forma que a tensão aqui no resistor foi 5,14. O passo seguinte, gente, é fazer a mesmíssima coisa com a segunda fonte. Simples demais, né? O que eu fiz? Matei, entre aspas, a primeira e vou usar a segunda. Vou calcular da mesma forma que eu calculei o outro. Né? Eu já estou com um cálculo aqui atrás. E a tensão deu 1,238, arredondando 1,24. Quer dizer, é a tensão que vai existir nesse terminal aqui, devido só a outra fonte. E a primeira é substituir pela resistência interna ou curto-circuito, que é a mesma coisa. Simulando aqui para confirmar, deu isso aí. Ó. Beleza? Observe que esse voltímetro aqui, ó, ele está dando uma tensão negativa, por quê? Porque essa fonte, ela faz esse ponto daqui de cima ficar positivo de baixo, e esse ponto que é positivo está ligado no preto do voltímetro, e o de baixo, que é negativo, está no vermelho. Então, aparece o mesmo valor, os dois voltímetros aqui ó, medem o mesmo valor, só que um fica negativado, porque relativamente à sua posição, a tensão é negativa. Já o lado de cá, não, cara. Observe que aqui, a esquerda aqui ó, é positivo, aliás, a direita aqui é positivo, que está ligado no positivo da fonte. E o negativo vem por aqui ó, e vai para o preto, então está tudo ok. Tá? Indica o valor da tensão no resistor. Tá? Outra coisa que você pode divertir aqui é somar algebricamente o valor dessa tensão com essa aqui, ó, de forma que você vai ver a resultante aqui, que é esse valor. Tá? Veja bem que ó, aqui não é negativo e aqui positivo, e esse positivo não está ligado no positivo da fonte. Série subtrativa. Série subtrativa resultante a maior, no caso, o valor da bateria, 4,5, menos a menor, que é essa queda aqui, ó, que é 3,26. 4,5 menos esse valor dá esse aqui. Ó. Faz a continha aí que vocês vão ver que é isso. Bem, continuando o raciocínio, né, ou fechando o raciocínio, na realidade, o que vai existir é o conjunto, a conjunção, lá naquele ponto das duas fontes, conforme está aqui no circuito original. E simulando já tem aí, ó. Aqui são os valores reais, né, porque já estão sendo consideradas as duas fontes. E a soma daquelas duas tensões lá dá esse valor. Vocês lembram dos valores? 5,13 mais 1,23, né, arredondando aí, dá esse valor aí, 6,37. Então, aplicamos o teorema, mostramos que ele é válido. Né? A melhor forma de você saber se um teorema é válido é você fazer o cálculo utilizando as suas regras, né, de como ser utilizado, depois você monta um círculo, mede, se mediu, deu certo, você não vai questionar o teorema mais. Esses outros circuitos que eu coloquei aqui, mas era para mostrar a mesma coisa usando o diagrama esquemático. Mas como estamos com pouco tempo, eu vou passar por cima. Bem, ficou claro, meninos? Eu posso continuar agora com outro exemplo? Vai continuar, consegui entender, sim.
Beleza, Marcos. Então, vamos ao segundo exemplo. Conforme eu disse, eu faria um segundo exemplo usando fontes diferentes. O que eu estou usando aqui? Uma fonte corrente e uma fonte de tensão. Isso é interessante porque a gente vê outros aspectos, né? Eu posso transformar a fonte de corrente em uma fonte de tensão e usar o teorema para usando duas fontes de tensão como o anterior, ou a fonte de tensão e transformar uma fonte de corrente, mas ainda é cedo para a gente fazer isso. Vamos usar uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Tá? Primeiro passo, então, é considerar uma fonte e desconsiderar a outra, né? Quer dizer, considerar a fonte normalmente e a outra eu desconsidero como fonte, mas ela fica considerada como, como algo ligado ali que o outro vai enxergar, que a outra vai enxergar quando ela for considerada. Assim sendo, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para frente. Assim sendo, esse programa tem um probleminha aí. Está aí, ó. O que nós temos aqui? O circuito, e eu tirei, matei a pilha que estava aqui. Ó. Na pilha, eu coloquei um fiozinho azul aqui para dizer que ela tem resistência zero. O que eu passei a ter na minha frente? O que vocês estão enxergando aí? Uma fonte de corrente que está fazendo, ou impondo, ou impulsionando nesse resistor aqui, ó, uma corrente que é de 1 miliampere. É uma característica dessa fonte de corrente. Ela, na malha, no ramo onde ela é ligada, ela força a corrente aquele valor de corrente constante. Então, eu sei que vai entrar aqui uma corrente I1 de 1 miliampere. Primeira informação. Outra informação, eu tenho esses dois resistores em paralelo. Por quê? Porque o que eu liguei aqui é mais um medidor de corrente ligado entre esses dois pontos, mas um medidor de corrente é um curto-circuito, idealmente falando. Então, R2 está em paralelo com R3, morreu. Circuito simples, o mesmo circuito do outro. Né? Só mudei a fonte. E calculo também da forma simples, né? Calculo a tensão aqui nos terminais. Por exemplo, né, nos terminais do resistor, e divido pelo resistor. Aí eu calculo a corrente. Já está calculado aqui, ó. Tá. Calculei a tensão. Como que eu calculei a tensão? Eu peguei essa corrente e multipliquei pela resistência equivalente aqui, vou chamar isso de VAB, pego o VAB, divido pela resistência na qual eu quero saber a corrente, que podia ser o R2 ou o R3. Como eu quero saber do R3, que eu estou aplicando o teorema sobre o R3, estou considerando o R3 como carga, aí eu vou dividir pelo R3, tá certo? Está aqui, ó, 1 miliampere vezes o paralelismo dos dois, dividido por 10 ohms, que está aqui. Então, eu calculei uma corrente, está aqui o valor, 0,993. Simulando para ver se o cálculo está certo, se é que esse medidor está medindo esse valor. Está com duas casas decimais só. Podia pôr 3, mas não é necessidade. Tá certo? Então, está aí. É a primeira componente, o primeiro sinal, digamos assim, sobre o resistor. Agora vamos ao segundo sinal, ou a segunda componente. Está aí, ó. Substituir a fonte de corrente pela sua resistência interna. A resistência interna de uma fonte de corrente ideal é infinito. Então, está aí o infinito. Aí, ó. Ficou esse resistor olhando aí para a esquerda. Aí, ó. Não está enxergando nada, porque tem um infinito para frente dele. Né? Então, não vai corrente. Tem como ir corrente para lá. Resultou nessa malhazinha única aqui. Ó. Aí ficou mais fácil ainda calcular. Né? Por quê? Porque nessa malhazinha única só tem dois resistores. Eu quero calcular a corrente na malha. É uma fonte em série com dois resistores. O cálculo é mais simples ainda. É só pegar a bateria, a pilha, e dividir pela soma dos dois resistores. Que é 1K5, que é o valor desse resistor, mais 10 ohms, que é o valor desse outro resistor. Aí vai dar uma corrente de 0,993 mili. Baixinha a corrente, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com resistências altas, tensões baixas e fontes de corrente baixa. Simulando para ver como fica, está aí, ó.
0,99 é o valor da corrente que eu calculei, usando duas casas decimais, tá? Bem, então agora eu tenho o quê, senhor? Eu tenho que a corrente real é a soma das duas. É esse 0,99 com aquele anterior que eu havia calculado, que é o mesmo, que por coincidência foi o mesmo valor. Coincidência, tá? Pura coincidência. É ele aí, ó, 0,99 com aquele 0,99 vai dar o circuito completo, somando os dois. Deixa eu ver se somando os dois, está aí, ó. A soma dos dois, que é a aplicação do teorema da superposição, que diz que naquele circuito, naquele ponto, naquela carga, vai circular uma corrente que é igual à soma da produzida por uma fonte, 0,993, mais a outra produzida pela outra fonte, que também, no caso, foi 0,993, que vai dar 0,98, 1,98, desculpe. Dá lá, ó, que simulando vai mostrar para nós a corrente. 1,98. Então, está aplicado o teorema da superposição, está praticado a comprovação do teorema da superposição, então resta-nos agora aceitar como um elemento válido, né? Então, portanto, toda vez que eu tiver com um circuito mais elaborado e se desejar fazer uma simplificação para poder calcular aquele parafernália de componentes, de circuitos, de componentes, tal, eu posso usar, porque esses teoremas eles permitem isso. E aplicados a partes, parcialmente a circuitos, simplifique. Em muitos casos, se eu não fizer isso, eu não consigo resolver. Se eu pego um circuito bem mais cheio de componentes e fontes, se eu não tiver uma ferramenta simplificadora, eu não saio do lugar. E às vezes a gente começa aqui comendo queijo pela beirada. Você aplica um teorema, ou uma técnica, ou um macete num ponto, mas no outro e tal, e no final, obviamente, usando um pouco de jogo de cintura e prática, no final você vai ter a solução. Tá? Caso contrário, fica complicadíssimo. Né? Nesse caso, é melhor pegar um simulador, né, tipo esse mesmo, ou outro, e montar lá, e mandar ele calcular para a gente. Ele vai fazer sem reclamar, mas interessante é você fazer, porque você está raciocinando, está desenvolvendo seu raciocínio em termos de circuito. Você está aí para isso, aprendendo isso. Alguma pergunta? Não fiquei com nenhuma dúvida, não. Falou. Deixa eu ver se eu tenho alguma complementação aqui antes de passar para frente. Eu sei que eu tenho, eu fiquei de ver uma coisa aqui, peraí. Não. Tem não. Então vamos passar para frente. Eu vou aplicar um exercício agora para vocês fazerem. Deixa eu andar um pouquinho. Estou com dois exercícios aqui para vocês fazerem. Dando ponto, tá? Vocês que estão aí precisando de ponto, eu vou fazer o mesmo que eu fiz de manhã. Eu dou 5 pontos para o primeiro que resolver esse exercício aí. Eu vou fazer uma pergunta, o primeiro que resolver, dou 5 pontos se tiver certo. Beleza? Eu vou pedir o Chico aí para olhar no chat para mim, tá, Chico? Por favor. Primeiro você me fala se acertou. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito dentro desse quadrado colorido aqui. Fora eu não tenho, o que tem fora eu não preciso considerar, porque ó, essa chave aqui estando aberta, esse ramo aqui não existe. E o voltímetro ligado aqui também não pesa no circuito, por quê? Porque o circuito não enxerga ele é um medidor, o circuito não enxerga o medidor. Ele só vai me dizer qual é a tensão que existe entre esse barramento de cima e o barramento de baixo, só isso. O circuito mesmo que eu devo considerar é isso que está aqui. E o que ele possui? Ele possui uma fonte de tensão de 40 volts. Eu vou até passar para 30 para manter o que eu fiz para o trator. Vou pôr 30 aqui. Deixa 40 mesmo. Não quer mudar, não vou brigar com ele. Não faz diferença, não. Bem, eu tenho uma fonte de 40 volts aqui, ó, contínua ligada dessa forma. Então, acompanhando a malha, que é uma, em série com ela, eu tenho uma fonte de corrente de 10 miliamperes. Eu quero saber, quero que vocês me digam, qual que é a corrente que esse medidor aqui ó, vai marcar quando eu pôr para simular.
Pode fazer, eu espero. Já, até Ah, então, já vou até pegar o papelzinho aqui para anotar o nome do que vai falar aí. Quanto? não vou falar não, quero só perguntar, tirar dúvida daquela setona ali. Pode falar. Já Qual que é o tirou? nome dessa seta com um círculo ali? Vale Oi? 10 miliamperes. Qual o nome daquela seta com círculo que vale 10 miliamperes? E um. Aí, A vale. fonte de corrente 1, que produz na malha uma corrente de 10 miliamperes. A outra é V1, 40 volts. Aí, ó, centralizado aí. Ó. Vocês estão demorando. Eu acho que vocês raciocinam mais rápido do que eu, afinal, os meus neurônios já estão cansados, eu já calculei. Professor, a corrente seria 7,2 miliamperes? Vou anotar aqui, Marcos. Marcos, se tiver certo, eu te dou 5 pontos. Marcos, 7,5, você falou? Tem mais alguém com outra Não, Põe no resposta? chat aí, Marcos. 7,2. O Põe no meu, chat o Chico que fala. Põe no chat, fica mais fácil de registrar. E às vezes a pessoa fica com vergonha de falar. Pode pôr no chat aí. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu estou querendo dar ponto para vocês, não perceberam, não? Eu não estou querendo dar recuperação para ninguém, não. Trabalhar aqui nas feiras, né, Chico? Pô, O Igor 714. É o Igor ou é Vigor? é o Eu Igor com sempre fico assim. É o Igor, né? Você falou a mesma coisa praticamente com o Marcos, mas ninguém aí, não? Lavínia, eu vou Lavínia. Responde, passa para nós aí. 7, está tudo na mesma faixa, 7,14, 7,5. Nenhum do time feminino aí. As mulheres estão tomando conta, gente. Quem sabe uma delas acerta. Acerta. E agora está errado. Gente. Eu vou volta o fazer. circuito lá, Ari, Eu vou voltar, porque estou achando para que. ver se anima eles. Esse povo não está querendo ponto, não, Chico. Não, eles não gostam, não. Eles não estão tendo noção do perigo, não, né? Não. Gente, a questão é a seguinte, então, encerrado o prazo. Eu vou pôr para simular aqui, ó. Vamos ver se alguém acertou. Está aparecendo aqui o programa de quiz, né? Que tem na televisão. Luciano, como é que chama? Luciano Huck? Luciano Huck chama, né? É. Tá aí, ó. Olha a corrente que deu, gente. Loucura, né? Por quê? Veja bem, eu não ia colocar esse circuito tão simples assim e dar ponto para você se não tivesse uma pegadinha, né? Qual que é a pegadinha? Veja bem, eu tenho uma fonte de corrente em série com a fonte de tensão. Toda vez que você tiver uma fonte de corrente em série com a fonte de tensão, a fonte de corrente é predominante. Da mesma forma que quando eu tenho em paralelo, quer dizer, o contrário, uma fonte de corrente em paralelo com a fonte de tensão, e a predominância é da fonte de tensão. Quer dizer, quando a gente diz que é predominante, significa que a outra não interfere. No caso aqui, a fonte de tensão não interfere. Por quê? Porque eu tenho a malha não um ramo aqui, ó. E nesse ramo vai passar uma corrente. E essa corrente é estabelecida pela fonte de corrente. Então, quando você tiver um ramo do circuito, tiver resistores, fonte de corrente, fonte de tensão, a corrente é estabelecida pela fonte de corrente. Entendeu? Por que ela é estabelecida? O próprio teorema da superposição me fala isso. Olha. A fonte de tensão aqui, ela não tem resistência infinita? É zero, desculpe, zero. Deixa eu falar 2 ou 3 vezes, porque eu cometi o erro aqui, né? Não tem um zero? Então, aplicando para a fonte de corrente, tem um zero aqui. Zero aqui. Então, nessa malha vai circular uma corrente de 10 miliamperes, a primeira componente. Qual que é a outra? É quando eu for aplicar
a fonte de tensão, a segunda fonte, e matar a primeira, a outra é uma resistência infinita. Então, essa fonte de tensão não vai produzir corrente, por quê? Porque a fonte de corrente não deixa. Então, aplicando o teorema aqui, eu já mato isso. Olha. A fonte de tensão não produz corrente porque, em série com ela, tem uma resistência infinita. A fonte de corrente não enxerga a fonte de tensão como fonte de tensão, no caso da componente dela, porque tem a resistência zero. Então, de fato, o mesmo que vai existir é só a corrente da fonte de corrente. Matou, Marcos? Entendeu aí? A coisa que entendeu onde que eu errei, sim. É. Então, agora, mas não precisa vocês não precisam de ficar assim esquentando a moringa, não, tá, gente? Toda vez que vocês tiverem fonte de tensão em série com fonte de corrente, a fonte de tensão não entra no cálculo. Agora, veja um outro detalhe aqui, ó. Eu vou fechar essa chavezinha aqui, ó. Fechei. O que mudou? A corrente aqui mudou. Ela passou para 5. Por que ela passou para 5? Porque eu coloquei em paralelo com ela uma outra resistência de mesmo valor. Então, a corrente de 10 miliamperes que está vindo por aqui, entrando no nó, agora vai encontrar dois caminhos iguais. Então, ela se divide em dois valores iguais e se mantém igual a 10. Por quê? Porque a fonte de corrente ela fornece 10 e morre aí. Ela é predominante, ela vai fornecer 10. Agora, veja a tensão que está aqui na saída, em paralelo com essa carga. No primeiro caso, quando a chave estava aberta, tinha uma tensão de 56 volts. Olha aí. 56 por quê? Porque era 10 miliamperes vezes 5,6, então dá 56. Quando eu fechei isso aqui, essa chave, eu passei a ter a metade da tensão. Por quê? Porque em cada uma resistência passou a metade da corrente. Entendeu? Só por isso. E se eu continuar colocando elementos em paralelo aqui, ó, a corrente vai ficar sempre dividindo, mas a soma é sempre igual a 10 miliamperes, de forma que a tensão aqui vai ficar sempre cada vez menor. Beleza? Vou anotar os 3 nomes. Depois eu pego lá no chat. Eu vou dar meio ponto para cada um que errou, tá? Daqueles 3 que fizeram lá. Meio ponto não, tinha dado 5, 2,5 pontos pela tentativa, beleza? Depois eu anoto aí. Vamos ao próximo exercício aqui, nós só temos mais 1 minuto, aliás, já passou. Só para fechar esse assunto aqui. Para não perder Veja o costume, mais. né, Ari? Você não esquece de fazer chamada, não. Tá. Beleza, daqui 1 minuto eu faço. Deixa eu só terminar isso aqui, que eu não quero terminar essa aula sem falar sobre isso aqui. Esse é um circuito, gente, que é digamos, o oposto do outro, é o oposto, no sentido de considerações e raciocínio, porque agora eu tenho a fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente. Se no circuito série das duas fontes predomina a corrente, no paralelo predomina a tensão. Por que predomina? Porque se eu tenho entre esses 2 pontos uma fonte de tensão, essa fonte de tensão estabelece a diferença de potencial entre os 2 pontos. Ela é a fonte que estabelece a diferença de potencial. Quer dizer, ela diz que entre aqueles 2 pontos, esse barramento de cima e o de baixo, tem uma tensão, no caso, de 30 volts, e morreu aí. Eu posso ligar o que for em paralelo ali, que vai ter 30 volts. Só vai ser diferente de 30 se eu ligar em paralelo uma tensão maior que 30. Aí fica a maior tensão, porque prevalece os potenciais maiores ou a diferença de potencial maior. Só que não é recomendado, não se deve ligar fontes de tensão em paralelo se elas tiverem valores diferentes. Para você ligar 2 fontes ou mais em paralelo de tensão, você tem que ter a certeza absoluta que os valores são exatamente iguais. Se não for, o que acontece? A maior prevalece. Em termos de tensão, a maior prevalece. Tá certo? Porque os potenciais qual a palavra que eu vou usar aqui? Superpõe, não. Fica o maior, tá, gente? Eu não estou achando a palavra portuguesa aqui melhor, não. Quando você tem fontes ou potenciais no ponto, né, você ligou um potencial de uma fonte ali, de outra ali, vai prevalecer o maior, tá? Então, no caso de uma fonte, que é uma diferença de potencial, vai prevalecer a diferença de potencial maior. E o menor, o que acontece com ele? Funciona como carga. Se você ligar 2 fontes em paralelo, a menor fica carga.
Por quê? Porque a maior fica a fonte, ela prevalece, a maior fica a carga. Se tem uma prevalecendo e ela é maior, a menor fica, não sendo prevalente, fica a carga. E carga é um elemento resistivo. E a resistência interna de uma fonte ou é zero, se for ideal, ou muito baixa. Então, quando você liga duas fontes em paralelo, de valores diferentes, uma vai drenar a corrente praticamente toda para ela. Vai existir um curto-circuito ali. Se ela for uma fonte ideal, quer dizer, a resistência nula, é um curto-circuito. Aí vai torrar tudo, vai torrar a fonte menor, vai torrar maior. Não é, portanto, recomendada a ligação de fontes de tensão paralela. Não é recomendado. Mesmo porque você nunca vai ter certeza exata que os valores são sempre, em qualquer momento, exatamente iguais. Beleza? Então, prevalece a maior. E a corrente? A corrente é como a fonte corrente. Ela é se ela não está prevalecendo, ela funciona como carga, ou um elemento que está produzindo um efeito aí em função das suas características particulares. No caso aqui, eu coloquei para mostrar para vocês o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, vou abrir essa chave, vou tirar esse elemento aqui, vou deixar só uma carga, só o que está dentro do quadrinho aqui. Então, eu tenho uma fonte de tensão de 30, em paralelo com a fonte de corrente de 100, em paralelo com uma resistência de 5K. Olha a corrente que deu, 5 miliamperes. Por que 5? Porque eu tenho 30, né, prevalecendo nessa jogada, e o resistor é 6. São 6 quiloohms. 30 sobre 6 dá 5. Se essa fonte tivesse valor diferente, ou essa resistência tivesse valor diferente, essa corrente seria diferente, mas não é. Tá? Agora, e a fonte de corrente? O que ela está fazendo nessa história aí? Ela está jogando 100 miliamperes por aqui. Ó. Então, ela está empurrando, né, forçando 100 miliamperes a entrar nesse nó. 5 está vindo para cá, ó, que eu estou vendo aqui, ó, cujo valor é proveniente. Olha aqui, não estou dizendo que a corrente é devida a essa fonte, mas o valor é dependente do valor dela e da resistência por onde vai passar a corrente. Então, esses 5 que vai aqui é 5 porque é 30 sobre 6. Então, eu sei que está vindo 5 para cá. Como está entrando 100, vai no outro sentido aqui, ó, o resto que sobrou, que no caso é 95, 94,99 é 95. 100 menos 5. Está jogando corrente na bateria. Porque nós sabemos que a corrente, considerando o sentido convencional, ela sai do terminal positivo da bateria, ela circula no sentido contrário. Nesse sentido aqui, não contrário, nesse sentido. Só que agora ela está circulando nesse sentido contrário, e eu sei que é o sentido contrário porque o medidor está marcando como negativo. Na realidade, eu estou aplicando corrente à fonte de tensão, entendeu? É como se eu tivesse ali uma bateria se carregando. Estou aplicando energia. Em termos de energia no circuito, eu estou aplicando energia para a fonte de tensão, mas continua os 30 volts lá. Vou fechar essa chave aqui só para fechar a aula também. O que eu fiz? Coloquei mais carga no circuito. O que aconteceu? O 5 continuou no 5. Por que continuou no 5? Porque continuou nos 30. Por que continuou nos 30? Porque a prevalência é da fonte de 30. Mas eu coloquei mais carga na carga também. Vai ter corrente. No caso aqui, como as duas cargas têm mesmo valor, intencionalmente eu coloquei, vai ter 5 também. Se eu estivesse colocando mais aqui, ia ter mais e mais e mais. Né? Então, o que aconteceu agora? Aqui ó, estava vindo 5 passando por aqui, e agora está vindo mais 5 passando por aqui. Então, está passando 10. Então, esse 100 aqui ó, jogou 10 para cá e 90 para o outro lado, cara. Né? 89,99. É assim que a coisa funciona, tá, gente? Tá certo? Fechou, né? Isso é só mais como se diz, uma aula prática, né, que a gente está divertindo com circuitos elétricos. Se tivesse no laboratório, estaríamos fazendo isso. Liga aqui, desliga ali, fecha a chave, tal, tal, meça isso, tal, tal. Entendeu? É isso que estaríamos fazendo lá para vocês irem praticando e absorvendo essas informações. Assim sendo, fazendo o que o nosso nobre colega sugeriu, parar a gravação. Chico, você não fala para parar a gravação, você